Olá, meus queridos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco aqui essa noite. Que bom poder estar com os irmãos. Tempo especial. Aí os irmãos me viram aqui com a roupa dos legendários, né? Aí eu voltei, vim sem a roupa. O que é isso? É porque a gente veio só para testemunhar que esse final de semana estivemos lá, subimos a montanha. Quem subiu foi Pastor Milton e o João Gabriel. Eu estava servindo lá, eu e o Vinícius, e teremos um momento para compartilharmos com os irmãos sobre isso. Foi um tempo muito especial ali, tá bom? É um movimento muito bom de Deus, muito espiritual para o crescimento da maturidade do homem. E nessa noite nós vamos falar sobre algo muito interessante, caminhando na dinâmica do nosso tema do mês, uma igreja a que vale a pena voltar. Falaremos sobre a fé em comunhão. A fé em comunhão que torna a igreja o lugar mais seguro da terra. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias lá no livro de Romanos, no capítulo de número 12. Nós vamos ler os versos 1 e 2 e depois o de 9 até o 16. Esse tema, meus queridos, chama a nossa atenção sobre uma coisa interessante. Fé em comunhão implica pessoas que estão firmadas e presentes umas para as outras. Para entendermos essa verdade, nós precisamos olhar para a ideia de que a comunidade de fé é onde nós fincamos as nossas raízes. Mas isso é um pouco complexo, porque nós vivemos em uma era onde as conexões são tão rápidas por causa da troca de informações, o celular, a internet. Ficou tão rápido e acessível que os relacionamentos se tornaram muito rasos. O mundo moderno vende uma ideia de que a fé é uma espécie de produto de prateleira, como se você pudesse ir no mercado e comprar da maneira que te agrade. Você escolhe o que gosta, consome no seu tempo. Se algo te incomoda, você simplesmente troca de canal. Isso criou uma coisa chamada cristianismo VIP. E eu nem estou falando das igrejas que têm a ala VIP, viu? Estou falando que o cristianismo virou um caminho que é refém da nossa vontade, do nosso conforto, do que agrada nossos ouvidos. Um pastor chamado Gerson Borges resumiu isso com uma frase muito interessante. Ele diz o seguinte: a igreja é feita de gente que vem, de gente que vai e de gente que fica. Nós temos muitas pessoas que vêm para a nossa comunidade e nós a recebemos com muita alegria. Os visitantes e outros irmãos que vêm e compartilham da fé. Mas tem muita gente que vai e, por vezes, são ciclos necessários, por necessidades, mas tem muita gente que vai. Mas o que faz a comunidade permanecer, existir e ser a comunidade de fé como o lugar mais seguro da terra é a gente que fica. Não porque é cômodo, mas porque ela tem convicção de que aquele lugar é o lugar ao qual ela pertence. Larry Crabb escreveu um livro e disse isso. A igreja deveria ser o lugar mais seguro da terra. Mas pense comigo, como que a igreja pode ser um lugar mais seguro da terra se ninguém decide fincar raízes? Se as pessoas que estão ali estão sempre de passagem, como que você vai se sentir seguro para compartilhar uma dor?
Se você não sabe se aquela pessoa que está do seu lado vai embora amanhã ou não. A nossa segurança espiritual, a segurança espiritual de uma igreja, depende da profundidade dos nossos vínculos. Nós precisamos nos relacionar e caminhar tão profundamente uns com os outros, escolhendo fincar nossas raízes e crescer uns com os outros, de fé em fé. Somente assim a igreja será o lugar mais seguro da terra. Mas eu quero olhar para Romanos para entendermos o que a palavra de Deus nos fala sobre isso. Romanos, a igreja em Roma estava vivendo uma circunstância muito propícia para isso que nós estamos falando. Ela estava rachada entre judeus e gentios. Dois grupos que tinham todos os motivos do mundo para ir embora uns dos outros. Cada um vai para o seu canto, vive do jeito que quiser. Paulo fala aos romanos e combate esse processo de divisão que estava acontecendo ali dentro por causa de preferências uns dos outros, questões teológicas, questões de relacionamento, questões de status, tantas coisas que estava quebrando e destruindo a igreja de Roma. Então Paulo escreve para eles e no capítulo 12, ele fala sobre quais as características de uma igreja que se torna o lugar mais seguro da terra. É uma igreja onde as pessoas estão ali uns com os outros. Elas não estão ali para si mesmos, elas estão ali com os outros. Vamos ler o texto da palavra do Senhor, que diz o seguinte. Nós vamos ler os versos 1 e 2 e depois nós vamos do 9 ao 16. E a palavra do Senhor diz: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peçam que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Depois ele vai para o verso 9. Que o amor seja sem hipocrisia. Odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos. Sejam fervorosos de espírito, servindo o Senhor. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Ajudem a suprir as necessidades dos santos, pratiquem a hospitalidade, abençoem aqueles que perseguem vocês, abençoem e não amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Vamos orar? Deus amado e bendito, nós rendemos graças ao Senhor, entregamos nossas vidas diante de Ti nesta noite. Diante da Tua palavra, nós clamamos, vem com Teu Espírito, ilumina o nosso entendimento para compreendermos a Tua mensagem. Não só compreendermos, Senhor, mas finca ela em nosso coração, para que possamos viver para a glória do Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, para que a gente entenda que a igreja deve ser o lugar mais seguro da terra, para que nós possamos viver a fé em comunhão, nós precisamos entender que a nossa ética e a nossa comunhão, elas não estão pautadas sobre visões humanas e nem caminhando sobre um vazio aí.
Não são só ideias jogadas ao vento, como se a gente precisasse obedecê-las sem explicação nenhuma. Paulo começa com os versos 1 e 2, dando o alicerce dessa verdade. Olha o que ele disse. Portanto, irmãos, ou seja, ele está retomando um conceito que ele discutiu nos primeiros 11 capítulos de Romanos. Então, ele diz tudo o que precisa dizer até o capítulo 12, diz, portanto, concluindo essa verdade, pelas misericórdias de Deus. Ele vai continuar, mas peço que os irmãos prestem atenção no que Paulo está dizendo aqui. Ele está alicerçando todo o seu argumento nas misericórdias de Jesus. Tudo que provém ou continua da fala de Paulo está sob o alicerce das misericórdias de Jesus. Se ele está dizendo para você amar, para você cuidar, para você viver em comunhão, para você doar, para você sacrificar, ele está dizendo, faça isso por causa das misericórdias que Jesus tem para cada um de nós, pela obra que Jesus fez na nossa vida. Paulo está lembrando eles que a comunhão do corpo não depende do pregador, dos rituais externos, da etnia. Paulo está dizendo para uma igreja dividida, que estava se dividindo por causa desse tipo de pensamento, que eles não deveriam estar unidos por causa de nada daquilo que porventura poderia ser critério para agradar o coração deles. Ele estava dizendo, esqueça tudo isso, vocês devem viver em comunhão por causa das misericórdias de Jesus. A ética cristã, meus irmãos, a comunhão cristã, ela não é pautada em uma lista de regras. Ela nasce da nossa união com Jesus. A nossa comunhão, a forma como nós vivemos, não é pautado em nenhuma espécie de vade-mecum. Leis que você precisa ficar decorando e analisando o tempo todo. A nossa vida cristã, o nosso caráter precisa ser transformado por causa da nossa união com Jesus. É porque Ele morreu por mim e pagou o preço dos meus pecados na cruz. É porque o próprio Deus, vendo a minha miséria, desceu na terra e pagou o preço por todas as minhas mazelas e me deu vida espiritual, transformou a minha vida. É por isso que eu preciso ser um homem de caráter, uma mulher de caráter. É por isso que eu preciso ser um cristão que ama os outros e vive em comunhão. Se toda vez que você se chatear com a igreja, a raiz deste chateamento for vontade humana e não as misericórdias de Jesus, tenha certeza, é Satanás falando ao seu coração. E se você obedecer, você está se rendendo às opressões, à guerra espiritual que está acontecendo ao nosso redor. Nós não ficamos uns com os outros por medo ou por obrigação religiosa, mas porque fomos suavemente atraídos por uma graça que nos constrange a permanecer. Deus é tão maravilhoso que Ele nos chama pela graça. Jesus poderia causar estrondos, nos pressionar contra a parede, enviar anjos armados e colocar a espada no nosso pescoço, dizer, e aí? Você vai continuar desse jeito ou vai acreditar em Jesus? Deus poderia enviar pestes, todo mundo ficar leproso, e uma lepra que remédio nenhum curaria, e dizer, só quem crê em mim que vai ficar tudo bem. Deus poderia fazer isso, mas Ele nos atrai suavemente por suas misericórdias. Ele diz, creia em mim,
E quando você crê em mim, conte a minha história para o outro. Fale que eu dei minha vida por ele. Esse é o alicerce da nossa fé. E essa resposta à misericórdia de Deus exige algo concreto da nossa vida. Paulo disse: pelas misericórdias de Deus, peçam que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Meus queridos, olha só, o misticismo da época da Igreja de Roma, de algumas outras religiões, trazia uma ideia de que a espiritualidade, ela era incompatível com o corpo material. Então, a espiritualidade era algo subjetivo, para a alma. Então, o que você faria com o corpo não importava. Você podia viver sua vida do jeito que você quisesse. Desde que você cumprisse rituais, pagasse penitências, desde que você retribuísse ao divino o preço necessário para ele te receber lá no céu. E aí Paulo vem contradizer isso na mentalidade da igreja de Roma, dizendo o seguinte: olha, para Jesus Cristo não existe separação não, se você não for santo no seu corpo, está tudo errado. Se você crê em Jesus, mas não demonstra transformação na vida prática, cotidiana e diária, está tudo errado. Por isso, a nossa fé exige que cultuemos ao Senhor com a nossa vida por inteiro. Oferecer nosso corpo como sacrifício vivo, meu querido. É quando a gente oferece o nosso tempo físico, os nossos pés para caminhar com aflito, as nossas mãos para carregar os fardos e os ouvidos para ouvir o lamento do irmão. No Antigo Testamento, o sacrifício era morto, um animal que era colocado lá no altar e queimado. Mas agora, na nova aliança com Cristo, o sacrifício é um corpo vivificado pela ressurreição. Nós fomos restaurados para a vida em Jesus Cristo. Se você crê em Jesus Cristo, você já morreu para a sua velha vida e foi ressuscitado em Cristo Jesus para a nova vida. E essa nova vida exige santidade. Nós precisamos oferecer-nos por inteiro. E isso implica como nos relacionamos uns com os outros. A nossa ética, o nosso relacionamento, a nossa vida. E aí Paulo diz mais uma coisa no verso 2. Este é o culto racional de vocês, e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transformem pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Um dos maiores desafios da vida cristã é porque nós queremos construir os nossos objetivos, os nossos sonhos, os nossos planos, os nossos desejos. Nós queremos construir a nossa vida pautado naquilo que é material, momentâneo, aquilo que a traça come, aquilo que o tempo esquece. Deixarmos moldar pelos padrões deste mundo é deixar que toda a jornada da nossa vida seja orientada pelas coisas desse tempo, pelos prazeres desse tempo, pelas conquistas desse tempo. Quando eu estou vivendo a minha fé, cego por tudo aquilo que me atrai no agora, e isso se torna o meu Deus, então eu me deixei moldar pelos padrões deste mundo. Mas sermos transformados pela renovação da nossa mente envolve algo diferente. Envolve entendermos, meus queridos, que o Evangelho transforma a nossa consciência. Só quando Deus transforma a nossa consciência, quando nós deixamos de moldar os padrões para os nossos objetivos conforme a realidade terrena,
é que nós podemos experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando nossa mente é renovada, nós deixamos de buscar o que nos agrada para buscar o que agrada a Deus. Ou seja, o que é bom, o que é aceitável, o que é perfeito. E o que agrada a Deus é que não sejamos apenas avatares no ambiente virtual, ou visitantes em um auditório, mas membros vivos de um corpo. Essa transformação interior é que nos dá a estabilidade necessária para não sermos levados pelos ventos do individualismo e prepara o nosso coração para o próximo nível da vida comunitária. Ou seja, se os alicerces da minha fé é a minha união com Cristo, eu renovo a minha mente, transformo a minha visão, a forma como eu me relaciono com esse mundo, e aí eu estou preparado para viver o próximo nível daqueles que ficam uns com os outros. E é exatamente isso que Paulo fala nos versos 9 a 16. Viver o que Paulo fala nos versos 9 a 16 só é possível se nós temos a nossa ética, a nossa consciência e o nosso coração e a nossa vida transformados por Jesus Cristo. Fora isso, meus irmãos, o texto de Romanos vai parecer só um código de ética comum. Uma mente renovada pela misericórdia de Deus é a única capaz de sustentar um amor que não usa máscaras e que se manifesta na prática cotidiana de honra e cuidado mútuo. É isso que Paulo está falando nos versos 9 a 16. Olha só, se o alicerce da nossa vida foi entregue no altar da misericórdia, eu vivo pela misericórdia de Cristo. Paulo nos conduz do culto para a convivência, do ritual para o relacionamento. Então, como que a gente pode viver esse relacionamento agora? Então, versos 1 e 2 está falando sobre como eu olho para Cristo, como eu olho para a minha vida, como eu me relaciono com esse mundo. Mas e ao me relacionar nesse mundo, como que eu ajo quando eu olho nos olhos do meu irmão? Quando a gente chega aqui e tem que lidar com a presença dos diferentes. Como que eu faço? Quando eu sou mão e o outro é pé, mas eu queria ser coração, e ele pulmão, mas o outro é cérebro e me julga porque eu sou barriga. Como que eu faço? Como que eu lido com isso? Aí Paulo nos ajuda. Não é uma ajuda fácil, não. O evangelho não entrega tudo de bandeja. Na verdade, ele entrega, né? É a gente que dificulta. Olha o que ele diz. O amor seja sem hipocrisia. Odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Amem uns aos outros com amor fraternal. Ele começa falando sobre hipocrisia. O termo hipocrisia vinha do uso de máscaras no teatro grego. Então, a pessoa usava máscaras para representar um personagem, e mudava a máscara para representar outro, e mudava a máscara para representar outro. Então, Paulo usa isso para alcançar o coração da igreja, dizer assim, parem de usar máscaras ao se relacionar com os outros. A igreja nunca vai ser um lugar mais seguro da terra se nós não sabemos com quem estamos falando. Se você é comigo bom e com o outro mal, e com um alegre, e com outro triste, com um animado, com outro, alguém que só pensa ao negativo, que não vai dar certo. Paulo está dizendo, parem de viver com máscaras para esse mundo, parem de se apegar às aparências,
As máscaras precisam cair. A hipocrisia é a epítome do pecado, porque ela é a contradição da verdade. A gente que fica na igreja é aquele que decidiu que não precisa mais fingir. Ela se entregou a Cristo, ela confia nas misericórdias de Jesus, ela sabe que Jesus a ama do jeito que ela é. E se todo mundo entende isso e se relaciona em comunidade, nós sabemos que amamos uns aos outros como eles são. Porque maior era o meu pecado e Jesus me amou muito mais. A palavra de Deus nos diz: a ninguém deveis nada senão. Compartilhe a vida em comunidade através do amor ao próximo. Essa gente que decidiu não mais fingir, ela detesta o mal, porque o mal é aquilo que fere o outro. Ela se apega ao bem como uma devoção, porque o bem é aquilo que ela encontra na vontade de Deus. Lembra? Transformáveis pela renovação da sua mente, para que experimenteis o que é bom, agradável e perfeito. Você odeia o que é mal, porque fere o outro, mas ama o que é bom, porque o que é bom vem do Senhor. No lugar seguro de Cristo, o amor não é um sentimento vago, mas uma sinceridade pura, que permite ao irmão ser quem ele realmente é, sem medo de ser descartado. E Paulo continua, ele diz: amai uns aos outros com amor fraternal. Ele usa aqui o amor storge, que é o amor da família. Ele está dizendo: amem os seus irmãos como você ama sua mãe, seu pai. Ama os seus irmãos em Cristo como você ama o seu irmão de sangue. É claro, Jesus não está aqui, Paulo não está aqui falando. Lógico, Jesus está falando através de Paulo, né, pela inspiração do Espírito, mas a palavra de Deus não está falando aqui tendo que fazer vírgulas por causa daqueles irmãos que se odeiam, pais e filhos que se odeiam e famílias que estão destruídas, porque tudo isso está no bolo do que é mal, do mundo corrompido, que precisa de transformação. Ele está falando de gente que encontrou misericórdia em Jesus Cristo. Se você vive em uma família que odeia um ao outro, se você odeia seus irmãos, se a sua parentela é repugnante para você, então você ainda precisa ser lavado pelo sangue de Cristo. Você não está lá no verso 1, organizando o alicerce da sua vida pelas misericórdias de Jesus. Você ainda se vê como alguém que é o centro de tudo. Suas vontades precisam ser feitas, seus desejos, sabe? Você ainda pauta suas escolhas sobre os padrões desse tempo. Então, não serve para você amar uns aos outros com amor fraternal, porque você não sabe o que é amar com amor fraternal. Mas quando em Cristo você encontra transformação, o seu olhar para o outro, seja diferente quanto for, seja pecador quanto for, é olhar de misericórdia, de amor, de graça. A igreja para de ser um auditório quando o amor fraternal acontece, ela se torna um lar, onde eu quero estar, onde eu me sinto bem, onde eu posso viajar para qualquer lugar do mundo, mas voltar para o meu lar é bom demais. Eu posso ir para onde for, tirar as férias nas paisagens mais belas que eu possa encontrar, mas voltar para o meu lar não tem comparação. Isso é possível se o seu coração foi transformado por Jesus Cristo. Gente que fica é quem sustenta essa cultura de honra e de amor.
A igreja se torna segura quando você não precisa mais lutar pelo seu espaço, porque o seu irmão decidiu honrar você antes mesmo que você peça. O texto diz, ó. Quanto à honra, dê sempre preferência aos outros. Isso é possível para quem tem o caráter transformado por Jesus, meu querido. Se o seu caráter não foi transformado por Jesus, você sempre dará prioridade para a sua vontade, para o seu conforto. Se não está me agradando, sabe? Melhor descartar. Nós vivemos nessa sociedade. A amizade é pautada em alguém que segue ou não me segue. Como ela é pautada nisso? Se eu não gostei da postagem da pessoa, eu deixo de seguir. Está tudo certo para mim. O problema é que a cultura começa a refletir no comportamento prático. Porque a cultura é o comportamento prático da sociedade. Então, se isso se torna cultural, as pessoas começam a viver o imaginário social da mesma forma que o imaginário virtual. As amizades e os relacionamentos são tão descartáveis quanto deixar de seguir alguém. E as redes sociais permitem tanto isso que quando você deixa de seguir alguém, ela pergunta: você quer que essa pessoa pare de seguir também? A pessoa diz que sim, pronto. Ela não precisa fazer nada. A própria rede social desvincula vocês dois. Lembre-se, se o comportamento virtual começa a tomar conta da nossa rotina, ele se torna comportamento cultural e toma conta do imaginário social das pessoas. A sociedade se compreende dessa maneira. Jesus está dizendo aqui, vocês estão vivendo segundo os padrões deste mundo. Parem! Moldem o seu comportamento, o seu entendimento, segundo os padrões de Cristo. Parem de exigir a honra para vocês e comecem a honrar os outros. Quando no corpo de Cristo, os irmãos estão dando preferência a honrar uns aos outros, a comunidade está fortalecida em união. Ninguém vem aqui preocupado se o nome dele vai ser citado, se o que ele fez vai ser elogiado, ou se ele vai ser percebido pelo status, pelo cargo, pela oferta. Não importa. Eu estou ali para amar e cuidar do meu irmão e honrá-lo em Cristo Jesus. Ele continua dando essa direção e fala o seguinte: quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Meus queridos, olha só. Gente que fica é sustentada por um zelo que o Espírito Santo de Deus acendeu. O que isso quer dizer? Quer dizer que gente que fica, que fincou raízes e construiu relacionamentos, ela ama servir porque vem de dentro. É resultado de relacionamento com o Espírito. Eu sirvo porque me é prazeroso fazer por aquele que fez muito mais por mim. Lembre-se que o alicerce da nossa vida são as misericórdias de Cristo. É redundante mesmo. Todas as minhas escolhas estão pautadas no que Cristo fez por mim. E se não for, tem alguma coisa errada. Nós precisamos entender que quando Paulo está falando sobre isso, ele está chamando o povo para viver um relacionamento mais profundo com o Espírito, para que isso se resulte em um relacionamento mais profundo no corpo.
Somente quem se regozija no Espírito vai viver o que Paulo está dizendo. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. É impossível, meus irmãos, lidarmos com o caos desse mundo sem a esperança do Evangelho. O homem que busca a resposta no seu intelecto, na sua mente, vai encontrar um buraco sem fundo. A mentalidade humana só encontrou mentiras e o homem tem se afogado nessas mentiras e o resultado é uma sociedade depressiva, cansada, exausta. Movimentos legendários revelam homens que estavam à beira do suicídio. Revela homens que estavam destruindo suas famílias por si mesmos. A sociedade critica, porque a sociedade odeia aquilo que fomenta a família cristã. Nós precisamos parar de julgar as coisas pelo que a internet conta. Moldem seu entendimento pelo que a palavra de Deus ensina. Isso é difícil demais, eu entendo. Mas é porque a palavra quer falar de fincar raízes. Ela não quer falar de vento passageiro. Jesus não quer gastar tempo sobre desejo momentâneo. Jesus quer falar do desejo da eternidade. Do anseio esperançoso pelo porvir. Da glória que há de vir em Cristo Jesus. Nós só podemos viver nisso se olharmos para Ele e nos rendermos a essas misericórdias maravilhosas que Ele fez por nós. E quando a gente faz isso, meus irmãos, o resultado é isso que Paulo diz. Ajudem a suprir as necessidades dos santos. Pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que perseguem vocês. Abençoem e não amaldiçoem. Observem, isso é possível se a minha mente foi transformada. Se eu observo e pratico a minha vida cristã pautada na realidade do Evangelho. Isso não é possível se eu ainda estou preso às minhas necessidades, aos meus desejos, se eu sou o centro de tudo. A fé em comunhão, que torna a igreja o lugar mais seguro da terra, só é possível para aqueles que, transformados em Jesus Cristo, decidiram fincar raízes e se relacionar mesmo em meio às dificuldades, às diferenças, mas amando uns aos outros, porque nós reconhecemos que mesmo na nossa miséria, Jesus nos amou muito mais. O texto termina e diz: alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros, em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Paulo finaliza o verso 16 com a seguinte mensagem: não sejam sábios aos seus próprios olhos. Meus queridos, no corpo de Cristo, não há lugar para pedestal. A gente que fica é gente humilde, que se sente à vontade, tanto com os grandes quanto com os pequenos. Porque entende que no reino de Deus, a única sabedoria que importa é a que promove a paz e a unidade. Gente que fica, constrói uma igreja onde o amor é real, onde a honra é mútua, onde a dor é compartilhada e ela se torna uma estrutura que evidencia o Evangelho. Sabe como que o mundo conhece o reino de Deus? Que o reino de Deus já está aqui? Quando ele olha para a igreja. A igreja primitiva evidenciou isso de tal maneira que as pessoas olharam para os do caminho. Era como éramos conhecidos.
E eles disseram o seguinte: gente, esse povo parece uma miniatura daquele que eles pregam. Eles pregam que ele amava e cuidava e honrava e ouvia e chorava e se alegrava, e eles vivem isso. Então, eles só podem ser pequenos cristos. E se assim eles são, então o reino de Deus já chegou. A gente se pergunta: quando que o reino de Deus vem? Ele já chegou. Vocês não veem? Onde está? Ele está na presença do rei. E onde está a presença do rei? Onde está a presença do rei? Quando você precisa procurar um rei, você vai aonde ele está. A presença do rei está onde a foto do rei está? A presença do rei está onde um livro que o rei escreveu está? Você quer ir na presença do rei, vocês têm que ir aonde ele está. Onde Cristo está? Quem é o corpo de Cristo? Quem é o corpo de Cristo? O corpo de Cristo é a igreja do Senhor. Então você quer levar o reino de Deus em todo lugar dessa terra? Então vivam em comunhão. Seja um lugar mais seguro da terra. Fiquem raízes, aprofundem seus relacionamentos uns com os outros. Moldem o seu entendimento pela palavra de Deus. E abdiquem dos desejos do nosso coração, que são pautados para esse mundo. O amor visível entre pessoas que decidem permanecer juntas é a prova que o mundo espera para crer que Jesus é real. Você já imaginou isso? O mundo está esperando ver em você o que você prega para crer que Jesus é real. O evangelho é pregado com a transformação da sua vida. A igreja se torna segura não porque somos perfeitos, mas porque somos um laboratório da graça. Um lugar onde o perdão é mais real do que a ofensa e onde a permanência é mais forte do que a conveniência. Então eu deixo para vocês aqui 3 desafios. Analisem no seu coração se você tem vivido uma fé de cristianismo VIP. Se você ainda analisa se essa igreja é boa ou não, se o evangelho é bom ou não, se Deus é bom ou não, segundo os desejos do seu coração, segundo a vontade da carne. Não existe comunhão real através de telas ou no refúgio do só Jesus e eu aqui, ó. O negócio é só nós dois. O corpo precisa de comunhão. Você precisa do corpo para amadurecer e o corpo precisa de você para ser completo. Ser gente que fica significa estar presente quando é difícil, oferecendo a sua vida como um recurso para o seu irmão. Segundo, mate a hipocrisia com a vulnerabilidade. É isso mesmo. O amor sem máscara exige coragem, porque no lugar mais seguro da terra, nós somos reais. E ser real exige coragem. Então, quer um desafio? Procure um irmão de confiança, compartilhe uma luta sua. Sente com alguém, diz, ore por mim, eu estou passando por isso aqui, ó. Olha aqui. Se você for o irmão que está ouvindo, ore por ele.
Depois você mesmo compartilhe outra coisa. E quando você tiver uma conquista, ó irmão, ora por mim aqui, ó, bênção, Deus honrou, Deus me abençoou. Seja real. A segurança da igreja não nasce da nossa força que demonstramos na aparência, mas quando nós somos vulneráveis aos pés da cruz. A vulnerabilidade que a palavra de Deus nos chama é aquela que nós depositamos diante do altar do Senhor, reconhecendo quem nós somos, reconhecendo que não éramos dignos do nosso Senhor, mas ainda assim Ele nos amou. E o último desafio, exercite a honra. Como? Então, nessa semana, ore ao Senhor. Não escolha de acordo com sua vontade, não. Vai diante do altar, se ajoelha, ore ao Senhor. E aí, encontre alguém que na sua mente parece ser invisível. Sabe alguém que você faz anos que vem na igreja, mas nunca conversou com ela? Aquele irmão que você sempre vê passando no corredor, mas você nunca foi lá pegar na mão dele e dar um abraço? Tenho certeza que você vai lembrar de alguém. Tenho certeza que vai vir alguém na sua mente. E aí, nesse momento, guiado pelo Espírito Santo, honre essa pessoa. Procura o telefone, liga para ela, vai visitar, toma um café com ela. Diz, irmão, quero orar por você. Deus é contigo. Quais são os seus desafios? Vamos caminhar junto. Eu sou sua família. Você é minha família. Lembre-se que no reino de Deus não há hierarquias entre os irmãos. Ninguém é mais nobre do que o outro. Nós somos todos iguais. Todos miseráveis, transformados pelo evangelho da graça, rendidos aos pés de Cristo. O lugar seguro é aquele onde o maior serve o menor e onde todos competem para glorificar a Cristo no outro. Fé em comunhão é isso. A igreja não é um museu de santos impecáveis, mas é uma oficina de pecadores em restauração. O processo de santificação acontece nessa jornada de relacionamento, de viver a igreja. É o lugar onde pessoas imperfeitas, unidas por um Salvador perfeito, decidem que ninguém mais caminhará sozinho. E eu oro para que o Senhor nos leve a viver uma comunidade que finca raízes profundas. E que Ele nos dê graça para não sermos só aqueles que vêm ou que vão, mas para sermos aqueles que ficam. E que este lugar seja, de fato, o lugar mais seguro da terra. Vamos orar? Amado Senhor, nós te louvamos, porque há no Senhor graça e misericórdia, e no Senhor encontramos forças, ó Pai, para prosseguir. E principalmente, encontramos no Senhor a direção para viver. Viver a fé que nos leva à comunhão. Comunhão de um corpo que ama, comunhão de um corpo que depende, comunhão de um corpo que é real e cuida uns dos outros, que finca raízes e tem relacionamentos profundos, de um corpo que mostra para este mundo que a sua presença é real, que o seu amor é real. Usa-nos, Senhor, apesar de nós, para a glória do teu nome que oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos